Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou estudante de nutrição aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cérebro e intestino e entender como a microbiota influencia o humor. Então, aqui eu vou abordar um pouquinho sobre o eixo intestino-cérebro, o papel da microbiota, intestino, humor e saúde mental, os metabólitos e os neurotransmissores, transtornos psicológicos, entender a importância da boa alimentação e da atividade física. Vamos começar entendendo um pouquinho sobre o que é esse eixo intestino-cérebro. Bom, ele é um mecanismo que exerce um papel fundamental na regulação do organismo. Ele atua no controle da resposta ao estresse, na regulação do humor, no funcionamento intestinal e na comunicação entre o sistema nervoso, imunológico e endócrino. O cérebro ele influencia o intestino, modulando a motilidade, a secreção e a permeabilidade intestinal, enquanto, ao mesmo tempo, o intestino envia sinais ao cérebro, mostrando que existe uma comunicação constante e bidirecional entre esses dois sistemas. Então, ele age aí na saúde digestiva e, ao mesmo tempo, nas conexões neurais, endócrinas, imunológicas e humorais. E o que é essa tal microbiota? Bom, a microbiota, ela está dentro desse sistema, né? É a formação de trilhões de micro-organismos que estão aí no seu sistema digestório e ela desempenha um papel central. Ela atua na digestão, na proteção contra patógenos, na regulação do sistema imunológico e na manutenção da integridade da barreira intestinal. Além disso, ela influencia diretamente em processos metabólicos e neurológicos. E como? Bom, nos metabólitos, esses micro-organismos produzem essas substâncias biologicamente ativas, que são os metabólitos. Como, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta, que são formados a partir da fermentação de fibras alimentares. Então, você ingere essas fibras a partir de alguns alimentos, por exemplo, frutas, verduras, tem bastante fibras, são bem ricas nas fibras, e a partir da digestão desses alimentos e dessas fibras, elas formam esses metabólitos. Eles ajudam a fortalecer a barreira intestinal e reduzir inflamação e regular funções que impactam diretamente o cérebro. Outro mecanismo importante para produção, é a produção desses neurotransmissores ou dos precursores dos neurotransmissores pelas microbiotas também. Então, além delas produzirem metabólitos, elas produzem neurotransmissores ou precursores. Como exemplo, a gente tem a serotonina, a dopamina e o GABA. A serotonina, por exemplo, é produzida 90% do total do seu corpo todo, do que seu corpo produz, 90% é produzido por esses micro-organismos. Essas substâncias estão relacionadas diretamente ao humor, ao bem-estar e ao controle da ansiedade. E esses sinais podem alcançar o cérebro por meio da circulação sanguínea e também através do nervo vago, que é uma das principais vias de comunicação direta entre o intestino e o cérebro, transmitindo informações de forma rápida aos dois órgãos. Disbiose. A disbiose, ela é quando existe um desequilíbrio nessa microbiota intestinal. Ela é
caracterizada principalmente pela redução dessas bactérias benéficas, o aumento dos micro-organismos potencialmente prejudiciais, e isso impacta diretamente a permeabilidade intestinal, aumentando essa permeabilidade intestinal, aumentando inflamação e diminuindo essas bactérias benéficas, né? Favorecendo processos inflamatórios sistêmicos, né? O que agrava o desequilíbrio da microbiota, né? Esse estado inflamatório, ele pode atingir o cérebro, contribuindo para uma neuroinflamação e alterações na comunicação neural, impactando diretamente em funções cognitivas e emocionais. Aqui a gente tem um estudo que conta um pouco sobre a alteração na microbiota e como existe essa associação a transtornos como depressão e ansiedade. E isso acontece justamente devido à combinação da inflamação, a alteração de neurotransmissores e a desregulação desse eixo intestino e cérebro. O eixo intestino-cérebro envolve o eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal, que a gente chama de HPA. E ele é o principal sistema de resposta ao estresse. Quando ele está ativado, tem liberação de cortisol. A microbiota, ela ajuda a regular esse eixo, mas um estresse crônico pode alterar a sua composição. E assim aumenta a permeabilidade intestinal e intensifica uma inflamação. E é dessa forma que o intestino influencia o cérebro, o estresse, e o estresse influencia o intestino, causando aí um ciclo bidirecional. Então, tudo funciona junto ao mesmo tempo. Todos esses mecanismos atuam de forma integrada e simultânea. A conexão entre microbiota, sistema imunológico, sistema nervoso, endócrino, acontece tudo ao mesmo tempo, mantendo ou desequilibrando o organismo. E como é que a gente pode fazer com que isso tudo fique mais regulado, com que a gente consiga manter essa saudabilidade na microbiota e no humor? Como a gente pode desenvolver isso? Práticas como a meditação, respiração controlada e o yoga ajudam a reduzir a ativação do eixo HPA, diminuindo o estresse e contribuindo para o equilíbrio do eixo intestino-cérebro. O exercício físico também contribui para aumentar a diversidade da microbiota, reduzir inflamações e melhorar o humor, sendo um dos principais moduladores desse eixo. Além disso, a alimentação é um pilar essencial. A alimentação tem um papel central na saúde da microbiota e, consequentemente, no cérebro, né? E o que a gente pode fazer como a gente pode se alimentar para manter essa microbiota regulada? Reduzindo o consumo de gorduras saturadas, de açúcar e de alimentos ultraprocessados. Isso é essencial porque esses fatores eles favorecem a desbiose e favorecem a desbiose e favorecem uma inflamação. Por outro lado, aumentar o consumo de fibras alimentares é fundamental, porque elas servem de substrato para essas bactérias benéficas, estimulando a produção desses metabólitos protetores e fortalecendo a barreira intestinal, ajudando a regular o humor e a inflamação. Aqui foi uma apresentação super rapidinha sobre esse eixo intestino-cérebro.
Muito obrigada por ouvir essa aula bem sintética. Espero que eu tenha conseguido contribuir e que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre esse eixo. Aqui estão algumas das referências que eu usei para fazer essa apresentação e muito obrigada. Até a próxima!